Gente, Brasília simplesmente não para, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que o dia hoje está pegando fogo na política. Nós temos uma sucessão de bombas que vão cair, sabe no colo de quem? Do ministro Alexandre de Moraes e também no colo do governo Lula, viu? Já começar por um racha dentro do governo. E essa notícia é de utilidade pública, é que envolve eu e você. E entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, que peitou um dos ministros mais leais e importantes do governo Lula. Sabe aquela peça-chave do núcleo petista? Pois bem, passou vergonha e foi enfrentado pelo Congresso brasileiro. E segundo informações de bastidores, isso deixou o PT em pânico. Sabe aquela verdadeira tragédia? Foi isso que aconteceu no dia de hoje. Mas como Brasília não para, eu trouxe mais uma notícia fresquinha para vocês. Moraes acaba de sofrer uma das maiores derrotas da sua vida. Prestem atenção. Sabe aquela derrota que deixa os ministros de cabelo em pé? Pois bem, se ele tivesse, né? Mas deve estar perdendo o sono. E o que aconteceu, gente, veio de outro país. É isso mesmo? E segundo informações que eu apurei de bastidores, os ministros já estão preocupados com isso. Nós temos também uma notícia gravíssima envolvendo Lula, que saiu agora há pouco, viu? E vocês acreditam que até mesmo um dos influencers mais famosos da esquerda, sabe aquele que puxa o saco de Lula? Petista de carteirinha? Aquele que poderia ajudar Lula em 2026? Pois bem, até esse desceu o sarrafo no Lula, tá batendo e com força, viu? E todos os detalhes e destaque dessa notícia você confere aqui no nosso editorial. Só não vou ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Vou ser direta, tá? Do jeitinho que vocês pediram, como vocês vêm pedindo aí no comentário. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos do que Jeff Chiquini. O advogado de defesa, um dos advogados que já foi defesa de Bolsonaro, que agora, gente, revelou o que vai acontecer a partir desse julgamento. Mas antes, vejam o que vai dizer essa jornalista, Ana Paula Henkel. Ela detonou o ministro. Tô rindo por causa desse falso lapso de memória do ministro Alexandre de Moraes em relação ao nome do Felipe Martins. Felipe Martins, é isso? Ora, faça-me o favor, ele fingir que não lembra o nome do Felipe Martins. Essa foi demais. Daniel, antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui uma opinião sobre o dia de ontem, o dia de hoje, todos esses depoimentos. Todos eles, todos, absolutamente todos, têm sido uma grande bomba nuclear na narrativa, como disse agora o ministro Alexandre de Moraes, da PGR, do próprio ministro. Nada desses depoimentos ajuda a que os nós que eles queriam que fossem ali atados, que eles atassem. Nada. Na minha opinião, Daniel, é que depois do dia de ontem e o dia de hoje, eles vão tentar levantar algum defunto, algum inquérito que está meio parado, meio esquecido ou fechado, eles vão abrir de novo para tentar colocar os nomes desses réus em outros inquéritos, porque, na verdade, vamos dizer o que está acontecendo no Brasil: uma perseguição política. Não tem absolutamente nenhum ordenamento jurídico, processo legal. Aqui, o americano me perguntando, mas o juiz do caso, que também é a vítima, ele que faz as perguntas, enfim. Daqui a pouco, eu acho que outros inquéritos serão reabertos, ressuscitados, outras coisas serão colocadas na mesa para opções, outras opções para tirar nomes. Felipe Martins, ou qualquer um dos nomes em relação ao dia de ontem e de hoje, para que eles se encaminhem para outros inquéritos. Agora, Daniel, eu escrevi já provavelmente 3, 4, 5 artigos, ou até mais, alguns em inglês, sobre o caso Felipe Martins, porque esse é um caso que interessa muito os americanos. E eu conheço detalhes do caso do Brasil e daqui exatamente pela veia jornalística de escrever os fatos nos meus artigos. Então, é impressionante como a tantos elementos para que Felipe Martins não estivesse nesse inquérito, não tivesse sido preso e não tivesse com uma tornozeleira eletrônica, que é absolutamente inaceitável o Senado continuar no mais absoluto silêncio diante da devastação à nossa Constituição Federal. Eu busquei aqui alguns pontos da história do Felipe Martins que simplesmente derrubam toda a narrativa de que Felipe Martins participou da tal minuta do golpe. Primeiro, como vocês disseram, cadê essa minuta?
Essa minuta não aparece. Aliás, o Anderson Torres respondeu muito bem na fala dele. A minuta do Google está lá até hoje. Agora, a minuta, que antes era um documento sólido, mas que nunca apareceu na denúncia da PGR, nas 272 páginas, agora a minuta virou considerandos, né? Uma coisa assim, é impressionante a transformação. Então, Daniel, eu queria trazer depois, eu vou passar a bola para vocês, mas eu queria trazer depois, para o meu comentário não ficar muito longo, os pontos que simplesmente enterram tudo, tudo em relação ao nome Felipe Martins. Quantas vezes já foi provado que ele não deveria estar envolvido em absolutamente nada desse circo? Isso é um circo. E normalizar o que estão fazendo com essas pessoas, com a nossa Constituição, com o ordenamento jurídico principalmente o que esses homens estão fazendo com o Supremo Tribunal Federal, uma instituição tão importante para a nossa República, não dá. Não podemos normalizar. Isso é uma barbárie e o que estão fazendo é uma palhaçada. E agora, vejam o que disse Jeffrey Schichini. Vale lembrar que ele já foi advogado de Bolsonaro, também já foi advogado na época da Lava Jato, portanto, ele entende muito bem o que está acontecendo no STF. Prestem atenção que ele vai dizer aqui quais serão os próximos passos sobre esse julgamento do nosso amado presidente. Concluídos os interrogatórios, provavelmente termina hoje, já vão sair intimados da data de alegações finais. Vai ser marcada uma sessão, provavelmente vai ser televisionada como essa, na TV Justiça. Então, os advogados, primeiro começa com o PGR. O PGR terá 2 horas para apresentar alegações finais, orais. Então ele vai apresentar alegações finais, pode mostrar documentos, pode colocar documento na tela, pode mostrar áudio. Por exemplo, hoje o presidente Bolsonaro quis mostrar o áudio ou um vídeo do Flávio Dino, o relator não deixou. Você vê que o Bolsonaro fala no interrogatório dele, né? Quando o Flávio Dino era candidato a governador, ele questionou as urnas. E ele tem um vídeo disso, provavelmente. Ele quis mostrar o vídeo. E o relator não deixou. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. Ele mostrar o vídeo. Nas alegações finais, isso não pode ser assim. Pode mostrar tudo. Desde que não seja uma prova ilícita, a acusação e a defesa, nas alegações finais, podem mostrar qualquer prova. Então, semana que vem, provavelmente, haverá essas alegações finais. Então, o Ministério Público, na pessoa do PGR, chega na tribuna, tem 2 horas para apresentar alegações finais, passa a palavra para as defesas, cada defesa terá 1 hora. Então, provavelmente, usarão 2 dias de alegações finais ou um dia inteiro, começando 9 da manhã e terminando no final do dia só de alegações finais. Concluídas as alegações finais, na mesma sessão já sai a sentença. Então lembra aquela audiência, aquela sessão televisionada, aquele showmício que teve para receber as denúncias? Lembra? Fizeram uma sessão para recebimento da denúncia. O Ministério Público, o PGR, sustentou a denúncia. Ele teve meia hora lá para fazer uma sustentação da denúncia. As defesas, cada uma teve 15 minutos. Cada defesa teve 15 minutos para sustentar suas respostas à acusação. E aí, na mesma sessão, tivemos os votos dos ministros sobre as preliminares e recebendo ou não a denúncia. Lembram?
será igual, só que com mais tempo, e vai ser a sentença. O Ministério Público termina, alegações finais das defesas, e na mesma data, no mesmo dia, os votos dos ministros, começando com o relator, que é o Alexandre de Moraes, passa para os demais ministros. Se a condenação for unânime, volta para o relator para ele dosar a pena e acabou. Não cabe recurso. 10, 15 dias depois, quem tiver uma pena superior a 8 anos, prisão. Ou seja, é com pesar que eu falo, estou ao vivo, falando aqui para 11.300 pessoas. Se a condenação desses acusados do Núcleo 1 for unânime e superior a 8 anos, questão de 20 dias, Bolsonaro e os demais acusados do Núcleo 1 poderão estar presos. É essa a conta. Agora, havendo qualquer divergência, e aqui está a expectativa, aqui está a esperança, se, por exemplo, o Fux, que é um juiz de carreira, que tem ética, tem moral, tem compromisso com a correta aplicação da lei, se ele divergir em qualquer vírgula, seja na quantidade da pena, por exemplo, ele divergiu na quantidade da pena no caso da Débora, lembra? Ele achou a pena da Débora de 17 anos muito exagerada. Então o ministro Fux foi lá e divergiu da pena, ele deu uma pena menor. Né? Se isso acontecer aqui, não termina agora, cabe recurso para o pleno. Então, se houver qualquer divergência, está aqui a nossa esperança. Se houver uma divergência em qualquer ponto de qualquer ministro, se qualquer ministro divergir do relator em qualquer ponto, cabe recurso para o pleno. Aí esse caso só termina no plenário. Só termina no pleno com quórum estendido. Aí são 11 ministros que vão analisar o caso. E aí o ministro pode pedir vista, por exemplo, André Mendonça pode pedir vista, pode ficar 90 dias com o caso em vista, o Cássio Nunes pode pedir vista, pode ter maior debate, e aí esse caso pode se estender para o final do ano ou até se estender para 2026. Essa é a única expectativa. Bom, gente, então vamos entrar em oração para que o nosso amado presidente não venha a ser preso. E como Deus pode mudar tudo no nosso Brasil e também no mundo, Ele é soberano para mudar qualquer coisa, vamos orar, ter fé em Deus, que Bolsonaro vai ser o nosso presidente de novo em 2026. E agora, olhem essa notícia. Flávio Dino vota para endurecer a regulação das redes sociais. O ministro é o quinto a votar no julgamento sobre trechos do Marco Civil da Internet. Apenas André Mendonça divergiu dos colegas até o momento. Mota critica novo pacote fiscal de Haddad, aspas, não será bem aceito. É isso mesmo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse ainda que não vai servir o projeto eleitoral de ninguém. Pacote é opção contra o aumento do IOF. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou nesta quarta-feira o novo pacote fiscal, que prevê a tributação e investimento até então isentos do imposto de renda. O pacote é negociado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Congresso Nacional. A medida é que uma alternativa ao aumento de imposto sobre operações financeiras IOF, e de acordo com o Mota, qualquer solução que traga aumento de impostos sem o governo apresentar o ponto de vista de corte de gastos, aspas, não será bem aceito pelo setor produtivo e nem pelo Congresso. Aspas, ao apresentar o setor produtivo qualquer solução que venha trazer aumento de impostos sem o governo apresentar o mínimo de dever de casa do ponto de vista do corte de gastos, não será bem aceito pelo setor produtivo e nem pelo Congresso. Não estou à frente da presidência da Câmara para servir o projeto eleitoral de ninguém, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados durante um encontro com empresários em Brasília. Gente, por essa o governo Lula não esperava, né? Mota bateu de frente com ele. Será que ele achou que levando o presidente Hugo Mota para passear, para ir em jantares, também para viajar, como ele fez, ele ia conseguir? Nem todo mundo é assim, né, gente? Se vende por tão pouca coisa. Mas agora, olhem esta notícia. Moraes ficou furioso com essa notícia. Espanha encerra a possibilidade de extradição de Oswaldo Eustáquio. É isso mesmo, uma derrota para o ministro. O governo não poderá mais recorrer contra a decisão que impede a extradição de Oswaldo Eustáquio. A Audiência Nacional da Espanha rejeitou de forma definitiva
o pedido do governo brasileiro para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. Com a nova negativa, não cabe mais recursos, segundo confirmam 3 fontes do governo federal. Eustáquio é considerado foragido pela justiça brasileira e foi acusado de envolvimento em atos ligados à fantasiosa tentativa de golpe, que a gente vem vendo por aí, né, gente? Que vem sendo derrotada, principalmente na boca de Mauro Cid, né? E agora, olhem esta notícia. Gil do Vigor, olha que ele passava pano para Lula, viu? Faz nova crítica, aspas, não param de adicionar impostos. É isso mesmo. O economista se manifestou por meio das redes sociais. Nesta segunda-feira, dia 9, o ex-BBB economista Gil do Vigor se manifestou contra o aumento de impostos do Brasil. Ele se manifestou por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Na legenda da publicação, Gil destacou, aspas, não param de adicionar impostos, fecham aspas. Novo vídeo, Gil destaca que o Brasil está entre os países que mais taxam. O comentário ocorre, entre outros fatores, a função da nova alíquota de 5% sobre as letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito agronegócio, LCA, que antes tinham isenção. Quanta saudade do Bolsonaro. Gente, como vocês podem ver, até mesmo aqueles que puxavam o saco de Lula e fez campanha para ele estão pulando do barco. Aspas, o Brasil já está entre os países que mais taxam. Isso é fato, inclusive em 2024. Vendo o levantamento que ele mostra que o imposto do Brasil representa 33% do seu PIB, então assim, é para torar mesmo. E entre os países do G20, o Brasil está ali liderando no ranking. Como se não bastasse agora, é imposto em cima de imposto. E tem mais um. Existem algumas categorias de investimento que eram isentas de impostos de renda, mas agora o governo quer tributar, como LCI e LCA. E alguns outros. Aí você pergunta, mas isso não vai me afetar não, Gil? Imposto sobre quem faz investimento? Dane-se quem faz investimento, dane-se. Vai te afetar sim, porque quando você for lá comprar a tua feira, a tua cesta básica, o teu bolsinho vai sentir. Falou. Quem diria, hein, gente? Que alguém que passou pano para Lula, fez campanha, fazia o L e agora tá fazendo isso, porque ninguém está mais suportando. Eu tenho certeza que essas pessoas se arrependeram do fundo da alma e hoje, se pudessem, pediriam volta Bolsonaro. E se você, assim como eu, acredita que Bolsonaro vai ser de novo nosso presidente em 2026 e tem fé em Deus para isso, diga aqui, #volta Bolsonaro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Que a vida de vocês possa ser abençoada 1000 vezes mais. Até nosso próximo vídeo.